Essas são as famílias de caixa d'água de polietileno da Fortleve, disponíveis nos tamanhos de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 e 5.000 litros. Essas famílias têm a possibilidade ainda de você trabalhar com diversos parâmetros dentro delas, como por exemplo, este primeiro parâmetro permite você visualizar este mesmo vídeo que você está assistindo nesse momento. É um vídeo que ensina você a utilizar a família. Aqui em DarivaBeam Manual você tem acesso ao manual dessa família. Clicando aqui nesses três pontinhos você consegue associar o manual dessa família e encontrar informações a respeito de execução, manutenção e algumas premissas a respeito desse produto. Aqui a gente tem algumas informações sobre o produto. Você pode clicar e será direcionado ao site da família em questão. Então você pode acessar para de 1.000 litros, você pode clicar na de 2.000 litros, por exemplo, e também acessar as informações sobre ela. Aqui a gente tem algumas informações de dimensionamento. Essa pressão inicial serve para você poder utilizar o plugin da DarivaBeam para efetuar os cálculos de pressão. Eu vou mostrar mais à frente como funciona. Aqui a gente entra com o consumo diário da edificação e com isso a gente consegue ter informações a respeito de dimensionamento dos diâmetros do tubo de recalque. Então, entrando com o consumo diário em litros, você tem aqui o consumo diário em metros cúbicos e você entra também com tempo de reposição total. Esse tempo de reposição total é o que? Basta deixar o cursor do mouse em cima do parâmetro e você consegue analisar informações a respeito desse parâmetro. Olha só, temos aqui tempo de reposição total em horas. Item 6.7.2 da NBR 5626/2020. A vazão a considerar no abastecimento do reservatório deve ser suficiente para a reposição total do volume destinado ao consumo diário de água em até 6 horas. Em residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser de até 3 horas. Isso significa que se a gente estiver utilizando esse reservatório em residências unifamiliares, a gente tem que conseguir repor o volume total do consumo da edificação em até 3 horas. Em outros tipos de edifício pode ser até 6 horas. Isso serve também para o tempo de funcionamento da bomba. Então, se você tiver um edifício de múltiplos pavimentos, você pode deixar um tempo de funcionamento da bomba de até 6 horas. Inserindo então o valor de consumo diário e o tempo de reposição, por exemplo, 5 horas, o reservatório calcula a vazão de reposição pela equação de continuidade. Se você deixar o cursor do mouse em cima desse parâmetro, você consegue ver do que ele se trata. Vazão mínima calculada em metros cúbicos por hora de reposição do consumo diário do reservatório. Aqui embaixo podemos ver o DI mínimo de recalque, que significa diâmetro interno mínimo de recalque. Esse diâmetro mínimo interno é calculado pela fórmula de diâmetro econômico. Isso aqui serve para sistemas de bombeamento. Então vamos supor que você tenha um edifício no qual o consumo diário é de 8.000 litros e você tem o tempo de funcionamento da bomba de 2 horas. Automaticamente ele calcula para você a vazão de reposição com base no tempo e no volume pela equação de continuidade. E aqui abaixo, pela fórmula de diâmetro econômico, ele determina um diâmetro mínimo interno para você utilizar de forma que fique viável e econômica. Essa fórmula foi estabelecida nessa pesquisa de Hernandes e Coelho, análise dos custos de um sistema elevatório de água em função do diâmetro da tubulação de recalque e modalidades de aplicação das tarifas de energia elétrica. Essa fórmula é justamente essa: diâmetro da tubulação em metros é igual a 1,3 vezes T, que é o número de horas de trabalho da instalação por dia, dividido por 24, que é justamente aquele tempo de funcionamento da bomba, elevado a 0,25 vezes raiz quadrada da vazão. É justamente essa fórmula que a gente está usando aqui dentro do diâmetro interno mínimo de recalque. Então vamos supor que esse consumo diário seja maior, a gente precisa de uma vazão maior, vamos supor que seja de 20.000 litros por dia. E o tempo de reposição de 2 horas. Olha só, ele já determina um diâmetro interno mínimo para você, e com base nesse diâmetro interno mínimo, ele busca o diâmetro comercial mais próximo, acima desse diâmetro interno mínimo. Então já indica para você, olha, para esse sistema de recalque é interessante você utilizar um diâmetro de 50 milímetros. Aqui ainda a gente tem algumas parametrizações.
Eu vou destravar essa vista e girar para a gente poder avaliar isso. Olha só, selecionando o reservatório aqui de 2.000 litros, eu posso ver que a gente tem várias entradas de todos os lados. A gente tem uma boia aqui dentro e a gente tem alguns adaptadores aqui que estão posicionados. Podemos então desligar ou ligar esses adaptadores da forma que nosso projeto for concebido. Se eu for ligar um sistema aqui de abastecimento nesse adaptador e não ligar nos outros, eu devo desligar os outros porque isso tudo sai no quantitativo de material. Porém, a gente não sabe qual adaptador a gente tem que ligar e desligar. Se for analisar aqui nos gráficos embaixo, a gente tem adaptador 1, adaptador inferior 2, adaptador inferior 3. Então, para isso, você tem esse parâmetro de exibir numeração. Ligando ele, eu consigo ver quais são os lados que eu tenho nesse reservatório. Então, eu tenho 3 aqui, do outro lado ele tem 1, aqui tenho 2, do outro lado tenho 4. Se eu fosse ligar o sisteminha aqui de abastecimento nesse adaptador e não ligar nos outros, eu deveria então ligar apenas no 3. Para isso, eu vou pegar o adaptador superior, o 1, o 2 e o 4 e vou desligar ele. Assim, eu retiro esses adaptadores e eles não vão mais sair nos quantitativos de materiais. Vou deletar essas caixas d'água para a gente poder verificar melhor. Abrindo aqui então o quantitativo de materiais, que sai automático para vocês, a gente consegue ver que nesse reservatório estão sendo usados 4 adaptadores de 50 por 1,5 polegadas e a gente tem uma torneira boia de 3/4. Essa família foi parametrizada de forma que todo esse quantitativo saia de forma exata e parametrizada. Se eu não fosse utilizar então aquela boia, o que eu faria com ela? Eu iria ali do lado 1, se eu for girar minha vista, eu consigo ver que esse lado aqui é o lado 1. Eu desligo então a minha torneira boia 1 e eu ligo a minha torneira boia 2. Assim, a 2 não, me desculpa, a torneira boia 3. Assim ela fica do lado correto que a gente quer instalar. Portanto, esse reservatório ele fica concebido de forma que a gente tenha um quantitativo de materiais exato para ser utilizado na obra. Olha só ainda. Se eu retirar esses adaptadores aqui de baixo, a minha tabela de quantitativo também muda. Então eu quero retirar o adaptador 1, o 4 e o 2. Eu vou selecionar minha caixa, vou vir até adaptador inferior 1, 2 e o 4 e retirar. Deixar apenas o 3. Vamos supor que nosso abastecimento está vindo aqui por cima e nossa distribuição está saindo aqui por baixo. Então, se eu analisar o quantitativo de materiais, já tem um adaptador apenas, de 50 por 0,5 polegada, que é o de baixo, e um adaptador de 25 por 3/4, que é o de cima. Se eu chegar ainda, eu tenho a possibilidade de selecionar a minha entrada, que está de 25, clicando aqui, eu posso alterar para 20 e apertar Enter. Fazendo isso, automaticamente meu adaptador soldável mudou para um diâmetro de 20 por 0,5 polegada e minha torneira boia mudou para uma de 0,5 polegada. Se eu chegar aqui embaixo e colocar ainda uma saída de 40, automaticamente meu adaptador mudou para um diâmetro de 40 por 1 polegada e 1/4. E assim a gente consegue ir parametrizando da melhor forma o nosso reservatório da ForteLeve. Se a gente quiser retirar essas numerações para um detalhamento mais bonitinho, podemos chegar aqui e retirar então a caixinha de exibir numeração. E aí a gente tem o reservatório prontinho para ser utilizado em nosso projeto. Em relação ao quantitativo de materiais, essas informações estão sendo extraídas de parâmetros que estão dentro desse reservatório. Se eu clicar 2 vezes nessa tabela, eu vou poder analisar quais são os campos que estão sendo inseridos aqui nela. Então, clicando em editar, aqui em campos, eu posso ver que eu estou utilizando o parâmetro de contagem, que é justamente quantitativo. Eu tenho a deriva bin descrição, que é a descrição das famílias que estão dentro do reservatório e a descrição do próprio reservatório. Eu tenho a deriva bin tipo de sistema, utilizado para filtrar tabelas. No caso, aqui nas famílias desse reservatório, todas as famílias são do tipo sistema água fria. Então, se eu tivesse porventura alguma família de água quente, eu poderia estar filtrando em 2 tabelas separadas a partir desse parâmetro tipo de sistema, deriva bin tipo de sistema. E aqui a gente tem o fabricante, que é a ForteLeve. Analisando então um caso prático utilizando o reservatório da ForteLeve,
Temos aqui o sistema de uma casinha, uma residência unifamiliar, e a gente quer verificar a pressão em todos os pontos de utilização. Para isso, a gente aperta TG e vai inserindo essas tags aqui que está disponível no plugin da ArivaBeam. Olha só, nesse caso prático, a gente consegue ver que quando a gente altera o reservatório, em um sistema que já está conectado, a gente pode selecionar o próprio reservatório e analisar o lado 3 e o 2. Então, descendo aqui nos parâmetros do reservatório, em hidráulica, a gente consegue acessar o diâmetro de saída 3. Nesse caso, estamos utilizando o diâmetro de 40, então a gente vai alterar para 40. Quando aparece esse produto com essa cor meio estranha, esse verde com laranja, quer dizer que ele é um produto inexistente e a gente deve corrigir. A gente consegue avaliar isso pelo plugin da ArivaBeam. Aqui em cima a mesma coisa, a gente tem um diâmetro de entrada de 25, porém a gente quer utilizar um diâmetro de 40. Então vamos lá em entrada 2 e colocar 40. Outra coisa, nesse caso, 2 não, me desculpe. Na verdade aqui seria a 3. Ok. Nesse caso aqui, como é apenas o extravasor, eu não preciso dessa torneira boia. O que eu vou fazer então? Eu vou chegar aqui em torneira boia 3 e vou retirar ela. Eu vou deixar apenas desse lado do 1, no qual está vindo o abastecimento aqui do hidrômetro, está vindo pelo lado 1 do reservatório, e no lado 2 aqui é a ventilação do reservatório, então eu posso retirar essa torneira boia também, do lado 2. Então essa numeração deixa muito prático essas alterações que a gente faz no próprio reservatório. Aqui a gente tem também um diâmetro que está incorreto, vamos alterar ele para 40, então a gente chega em hidráulica, diâmetro de saída 4, 2 na verdade, altera para 40. Assim a gente tem então a correção de todos os nossos diâmetros de tubo. Pronto, utilizando o plugin da ArivaBeam, podemos efetuar o cálculo de pressão de todos os tubos do nosso projetinho. E o reservatório vai contribuir para isso. Olha só, basta chegar aqui então, na aba da ArivaBeam, e a gente tem pressão em tubo. Clicando aqui, ele já calcula para todo o nosso projeto as pressões em todos os pontos de utilização. Inclusive, a gente pode exportar o memorial de cálculo ou analisar o trecho que foi calculado. Eu vou fechar aqui e analisar por aqui mesmo. Olha só, ele efetuou um cálculo de pressão montante para cada tubo. Aqui a gente tem um pressurizadorzinho, então se eu colocar a tag aqui, eu consigo ver que a pressão chegava de 1 nele e foi para 5 após o pressurizador. E chegou numa pressão boa aqui no chuveiro. Porém, no barrilete, se eu quiser que essa pressão fique maior, eu preciso determinar um nível mínimo de lâmina líquida dentro do meu reservatório. E é possível fazer isso no reservatório da Fortleve. Aqui, a gente tem um parâmetro que se chama pressão inicial disponível, está em 0,4. Eu poderia, por exemplo, colocar 1. Mas claro que você deve avaliar a altura desse reservatório. Para esse reservatório de 1000, fica inviável você colocar esse nível de 1 metro. Para reservatórios maiores, por exemplo, de 5 metros, já seria mais viável você colocar o nível mínimo de 1 metro. Porque quando o reservatório atingir aquele nível, terá um sistema automático que fará com que uma bomba ligue para poder abastecer ele novamente. Nesse caso, é uma residência unifamiliar. Então, normalmente, são utilizados reservatórios menorzinhos. E a gente não consegue chegar nesse nível aqui de 1 metro de altura de lâmina líquida. Mas vamos supor que fosse um reservatório maior, que a gente estivesse em um prédio, a gente pode colocar então essa pressão inicial disponível. E aí quando a gente efetua o cálculo, olha só o que vai acontecer. Ele vai acrescentar aquele 1 como pressão inicial. E aí a gente vai tendo pressões maiores. Então, esse parâmetro serve para isso. Você poderia colocar 3 aqui, por exemplo, de pressão inicial disponível e efetuar os cálculos novamente. Olha só, ele já aumenta a pressão em 3. Lembrando que para esse caso, essa lâmina líquida mínima serve para reservatórios maiores. Para reservatórios pequenos assim, a gente vai ter uma lâmina líquida bem pequenininha, como estava aqui de 0,4, por exemplo. E aí, efetuando os cálculos, a gente chega na situação mais parecida com essa residência unifamiliar de fato. Lembrando ainda que a gente pode inserir também o comprimento equivalente aqui na saída do reservatório. Eu deixo esse valor livre para vocês entrarem com o valor que vocês acharem mais interessante. Se eu colocasse, por exemplo, um comprimento equivalente exagerado aqui de 15, olha só, coloquei um comprimento equivalente de 15 na saída do reservatório e efetuar os cálculos aqui de pressão, olha o que vai acontecer, ele vai reduzir bastante a pressão nos tubos, porque ele causou uma enorme perda de carga aqui.
Então, esse parâmetro de comprimento equivalente é justamente para você poder inserir a perda de carga inicial na saída do reservatório. Eu deixo aproximadamente 1, porque é mais ou menos isso que a gente tem de perda de carga na saída assim, de reservatórios. Claro que depende do diâmetro também. Se for um diâmetro maior, o comprimento equivalente deve aumentar um pouquinho. Então é isso, pessoal. Essas são as famílias de reservatório da FortLev de polietileno que estão disponíveis também no plugin da ArivaBeam. Basta chegar em importar famílias e escrever FortLev que você consegue ter acesso às famílias da FortLev. Está aqui o nosso reservatório de polietileno. Basta clicar que você baixa ele na hora em seu projeto.